a política de cancelamento no seu anúncio do Airbnb influencia na quantidade de reservas, no volume de negócio que você faz dentro da plataforma? Essa é a questão do dia. Então, em primeiro lugar, o que é a política de cancelamento? A política de cancelamento ela é um conjunto de regras que o Airbnb define para descrever e para definir como e quando que os hóspedes podem cancelar uma reserva para receber reembolsos integrais, parciais ou não receber um reembolso. Então, essas regras elas variam com o tempo, o Airbnb de vez em quando faz algum ajuste. Então, a forma mais garantida de dar uma olhada e entender exatamente como elas funcionam é olhar diretamente no site do Airbnb, nas políticas e regras no Airbnb. Para efeito de explicação, só para a gente poder realmente entender como que isso funciona e se vale a pena usar uma ou outra, eu vou dar uma pincelada aqui bem rápida sobre quais são os tipos de política de cancelamento que existem hoje no site. Tá? Então vamos lá, uma delas é a política flexível, que é a que dá mais flexibilidade, como o nome já diz, para o hóspede. Ou seja, em linhas gerais, sem entrar em muitos detalhes, a política flexível permite que um hóspede receba reembolsos integrais se ele ou ela fizerem um cancelamento até 24 horas antes da chegada na acomodação. Então, até 24 horas antes da data do check-in. Depois que a pessoa já fez o check-in, ela não vai receber mais reembolso pelas noites que ela já usufruiu, mas ela recebe também um reembolso integral para noites futuras se ela resolver cancelar a reserva na metade da estadia. Tá? Sempre olhando 24 horas para frente. Então, se ainda faltam, hoje é segunda-feira, a minha reserva vai até sexta-feira e eu resolvi cancelar hoje, eu vou receber um reembolso a partir de terça-feira, 24 horas para frente. Tá? Então, essa é a política flexível. Depois eu tenho a política moderada, que ela basicamente determina que o hóspede recebe um reembolso integral se a reserva for cancelada até 5 dias antes da data do check-in. Em menos de 5 dias ou durante a estadia, se o hóspede cancelar a reserva, ele ou ela vai receber o reembolso de 50% das noites que ainda não foram usufruídas. Tá? E aí eu tenho uma política rigorosa que basicamente ela determina que não há reembolso nenhum a partir de 7 noites antes da data do check-in. Então, mesmo que o hóspede, se for 3 dias, 4 dias antes da chegada, se ele vai cancelar em reserva, não vai ter reembolso nenhum. É a mesma coisa para situações em que a pessoa precisa cancelar a reserva durante a estadia. Se a reserva for cancelada entre 7 e 14 noites antes da data do check-in, o hóspede recebe 50% de reembolso. E se a reserva for cancelada há mais de 14 noites antes da data de check-in, aí sim o hóspede recebe um reembolso integral. O que a gente percebe ao longo do tempo com relação às políticas de cancelamento? A nossa experiência e por conversas que a gente já teve com a equipe do Airbnb, estatisticamente não existe uma diferença significativa de volume de reservas em função da política de cancelamento. Tá? Então, como essa é uma questão que é definida exclusivamente pelo anfitrião, cabe ao anfitrião decidir que tipo de política que ele ou ela vai usar no anúncio, e como a política rigorosa ela oferece mais segurança para o anfitrião, a gente sempre recomendou que se utilizasse a política rigorosa. Inclusive é o que a gente usa nos nossos negócios. Faz sentido. Por que é mais seguro? Porque imagina que você vai lá, faz uma reserva, um hóspede vai e fecha uma reserva de 10 noites durante o período de Réveillon, começando no dia 29 de dezembro, vamos dizer. E aí, chega lá no dia 28, a pessoa resolve cancelar essa reserva. Agora você imagina
cancelar uma reserva de Réveillon em cima da hora e você ter que voltar para o mercado para tentar preencher aquelas datas no calendário no último minuto. Muitas vezes isso acaba causando descontos, né? Você vai ter que, de repente, trabalhar alguma coisa de valor para poder preencher aquele calendário. Às vezes, mesmo que preencha algumas datas, talvez em vez de continuar com aquela reserva de 10 noites, você acaba fechando só 6, 7 noites, e acaba ficando com buracos no calendário. Então, a gente considera que é arriscado uma política mais flexível para esse tipo de situação e desnecessário porque, como eu falei, estatisticamente não vale a pena. Não quer dizer que se a política for mais flexível, você vai ter mais reservas. Porém, o tema de hoje ele passa por uma questão importante, que é a situação atual do coronavírus e do momento de incertezas de mercado. No segundo semestre, principalmente no fim do segundo semestre de 2019, vocês devem lembrar, a gente teve um problema no Nordeste brasileiro, que foi um derramamento de óleo que acabou contaminando toda a região e muitos problemas de óleo chegando nas praias e basicamente tendo um impacto bem significativo no turismo naquela região. Durante esse período, o Airbnb testou e mediu se havia alguma diferença no volume de reservas em função da política de cancelamento. E o que eles detectaram? Eles detectaram que numa situação de incerteza, como era aquela, que as pessoas não sabiam se o destino, a praia, a região que elas tinham escolhido para as férias delas seriam afetadas ou não pelo derramamento de óleo, as pessoas deram sim preferência para anúncios que tinham políticas de cancelamento flexíveis. E a mesma coisa se aplica agora, só que de uma forma global, para toda a base de anúncios do Airbnb em função da pandemia de coronavírus, do Covid-19. Então, hoje, estatisticamente, faz diferença, sim. Em conversas informais, não são dados oficiais, mas em conversas com a gerente de conta de Airbnb, pessoas que a gente trabalha que estão no meio, a informação que nos chegou é que é algo em torno de 30%, aproximadamente. A diferença do volume de reservas que estão sendo fechadas com políticas flexíveis versus políticas rigorosas. Por quê? É o mesmo motivo. As pessoas elas estão agendando estadias, reservas, mas elas estão inseguras, elas não sabem se no momento que elas forem efetivamente viajar ou se utilizar aquela estadia, se vai ter algum problema que vai impedir que elas cheguem até o local ou possam entrar no imóvel. Então elas estão realmente optando por políticas flexíveis. Tanto é verdade que o Airbnb, inclusive, está incluindo um filtro de busca dentro do site para apontar, para filtrar anúncios que têm políticas flexíveis. Então, é relevante, sim, está fazendo diferença nesse momento no número de reservas e no faturamento você se utilizar de políticas menos rigorosas, tá? Um problema que a gente apontou e a gente identificou quando o Airbnb começou a se posicionar com relação a isso e começou a dar essa dica de que as pessoas estão procurando reservas com política flexível, é que eu não tinha como alterar a minha política por um período determinado. Se eu mudasse a política para o meu anúncio para esse mês, eu tinha que mudar para sempre. Então, eu ainda correria o risco de ter pessoas fazendo reservas em momentos que possivelmente vão ser de alta, como o Réveillon, no exemplo que eu citei anterior, né, na virada do ano. E aí, para a gente, não servia essa situação. Tá? Eu não vou arriscar perder uma reserva, perder um faturamento no momento de pico, em função de tentar preencher um calendário
agora, que é um momento de super baixa, o momento de maior baixa da história do Airbnb. Então, pensando nisso, a plataforma acabou de lançar, nos últimos dias, uma configuração especial, onde você pode determinar uma política de cancelamento diferenciada por um tempo curto, um tempo determinado. Para o Brasil, esse período eles definiram até o dia 30 de junho, até o fim do mês de junho. Então, isso funciona legal, porque daí a gente pode realmente flexibilizar a política de cancelamento pelos próximos 2 meses, que é um período de dificuldade, que está mais difícil de fechar reservas, sem pôr em risco reservas futuras, reservas em momentos de potencial pico de demanda e de procura. Então essa é a grande novidade da semana e é o motivo pelo qual a gente gravou esse vídeo para recapitular a questão das políticas de cancelamento e principalmente entender como é que a gente pode aplicar e fazer mais reservas, ganhar mais dinheiro em função dessas políticas nesse momento de crise e de dificuldade. Espero que você tenha gostado da dica. Lembre-se que para quem é o anfitrião pro, para quem está envolvido diariamente no campo de batalha e quer informações rápidas, informações que cheguem na frente da concorrência, a gente criou o grupo Papo de Anfitrião no Telegram e ali eu passo todas as nossas sacadas, todas as dicas, tudo que chega para mim e que a gente imediatamente estuda, analisa e vê como implementar no nosso negócio. Eu compartilho no Papo de Anfitrião, o nosso canal no Telegram. A gente vai colocar o link aqui embaixo para você clicar, participar e ficar por dentro de tudo que está se passando com mais rapidez. Obrigado, anfitrião, obrigado, anfitriã, e até a próxima.